privilégio e uma grande responsabilidade falar sobre a palavra de Deus para aquela que é a noiva dele. O pastor Oswaldinho falou sobre a cantata. Na realidade, nós trabalhamos com uma equipe maravilhosa, uma equipe abençoadora. E juntos nós montamos uma oferta que nós queremos entregar a Deus no dia 15 de dezembro. Amém? Uma das músicas que o Celso cantou essa noite fala que adorar a Deus é muito mais profundo do que aquilo que nós pensamos ou vemos. Eu sendo do Ministério de Louvor, a coisa que a gente mais faz é cantar. E muitas pessoas acham que cantar é adorar. E um pouco do que nós vamos falar hoje, uma das formas mais profundas de adorar a Deus é sobre a amizade. E eu vou tratar de alguns personagens bíblicos, mas tem uma história que me comoveu muito. Eu gosto muito de sentar com as pessoas e ouvir delas. E como foi as suas conversões? E um dia, numa sala aqui, eu já conversei com o Noel, viu, Ricardo? Conversando com o Ricardo, e ele me contou sobre a conversão dele. E a narrativa dele foi assim: o meu tio se converteu e em um final de semana ele pegou o avião, essa é a visão do Ricardo, e foi até Porto Alegre, falou de Jesus e a minha família se converteu. O Noel é mais detalhista, ele tem muito mais detalhes sobre essa história, mas o Noel e o pai do Ricardo, quando o Noel me contava, ele falou que eles eram amigos mais chegados que um irmão. O Noel desejava fazer as coisas para ele e ele desejava fazer as coisas para o Noel. E é sobre esse tipo de amizade com comprometimento que nós vamos falar essa noite. E eu quero trazer para vocês três personagens que me comove e que eu oro e peço a Deus que a gente tenha um pouco desse compromisso que esses personagens tiveram para com o reino. Eu vou dar uma pincelada na vida de um personagem muito conhecido, que é o livro de Ruth, que fala de amizade, só para aqueles que não sabem da história conhecer. Ruth, Noemi, é uma mulher casada com Elimeleque. Ela mora na cidade de Belém e ela tem 2 filhos. Enfim, ela tem os 2 filhos. E numa crise financeira, eles decidem como casal sair de Belém e vir para Moabe. Em Moabe, os filhos de Noemi e Elimeleque se casam com 2 moabitas que se chamam Ruth e Orfa. Um tempo depois, Elimeleque morre. Então, além já de trazer toda uma carga de problemas financeiros que a família de Noemi está passando, agora Noemi também é vítima de um luto do esposo. Então, Noemi, ela se torna viúva. E agora sozinha, numa terra estranha, uns 10 anos depois, morre os 2 filhos de Noemi. A psicologia, nós temos psicólogos aqui, mas eu sempre li isso e gosto muito do assunto. Fala que uma das piores dores que o ser humano pode passar é a perda de um filho. Então, Noemi, em meio a toda essa situação, ela não perdeu um, mas ela perdeu 2 filhos, o esposo. Agora ela está numa terra que ela não tem mais parente. Moabe era a solução dos problemas deles, da família. E lá ela se encontra sozinha com 2 noras. Mas uma coisa que chama atenção em mim, na vida de Noemi, é que Noemi, ela já vem com problemas lá de Belém. E os filhos dela se casam e tem 2 noras. E a Bíblia fala de 10 anos que se passaram. Durante esse período, foi um período de dor, de dificuldade para Noemi. Noemi, uma mulher recheada do amor ágape e do comprometimento com Deus. Noemi, a gente sabe que os judeus são mestres em continuar a sua história.
Então Noemi provavelmente sentava-se com Orfa e com Ruth, e ela contava sobre as maravilhas do Deus de Israel, o Deus que atravessou eles no Mar Vermelho, o Deus que deu um maná, e o Deus que levou eles até Canaã. Provavelmente ela lia o Pentateuco, e as duas ficavam ouvindo sobre esse amor que Noemi tinha para com Deus. O comprometimento com Noemi ia além de toda a situação que ela estava vivendo. Noemi sabia quem ela era e sabia quem era Deus, quem é Deus. Noemi tinha convicção de quem ela servia, independente da circunstância. Então, Noemi resolve voltar para Belém, a cidade natal dela, e agora ela tem duas noras. É um momento que Noemi fala e ela demonstra que ela está triste, que ela está cansada de tanta luta, e é natural que o ser humano tenha um momento, depois de um período de grande luta, que haja um desgaste, e ela se entristece com Deus, porque tudo de ruim podia ter acontecido. Uma mulher marcada pela dor, por todo tipo de sofrimento, e ela fala para as noras dela: agora vocês fiquem aqui, que eu vou voltar para minha terra natal. E as duas noras amavam Noemi, mas uma das noras dela a beija e volta para o seu povo. Provavelmente durante o tempo em que Noemi falava de Deus para elas, Orfa tinha alguns outros desejos, mas Ruth se deleitava. Ruth abria o coração para ouvir falar de Deus e provavelmente desejava servir a Deus ardentemente, mesmo olhando a circunstância da vida da Noemi. Então, naquele momento, Orfa decide voltar para Moabe, voltar para a sua idolatria, para tudo aquilo que ela vivia em Moabe, e Ruth volta com Noemi. Mas Ruth 1,16, a parte B do versículo, ele fala, Ruth dá a maior declaração de convicção de conversão. Ruth, ela fala com toda clareza que a decisão dela é muito clara na mente dela, mesmo que seja a decisão mais difícil. Porque Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth, a não ser um Deus que ela conheceu. Só isso. Elas sairiam de Moabe para Belém sem nenhuma perspectiva. Ruth acompanhando uma sogra idosa. E aí Ruth fala: porque onde quer que você for, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ali marca um novo momento na vida de Ruth. Noemi, que estava cansada, recebe um refrigério, porque aí aquela que foi transformada pela vida dela passa a ser ajudadora, passa a ser aquela que traz suporte. E Ruth amava aquela sogra. E Ruth se prontificou. O mesmo compromisso que Noemi teve com Ruth, Ruth passa a ter esse compromisso com Deus e com Noemi. Nós chegaremos junto. E eu quero trazer isso para o que aconteceu com o irmão Noel, que ele vai e fala de Jesus para uma família se converte. Hoje nós estamos vivendo tempos de relacionamentos rasos, tempos de relacionamentos na mídia social. A gente vive aquela palavra que diz ema, ema, cada um com os seus problemas. Tem um ditado no mundo que diz assim sobre algum tipo de conversa: isso é conversa de bar. Conversa de bar, fica lá, não tem proveito nenhum, é piada, não traz crescimento. Mas as pessoas, elas estão em busca disso. Ninguém quer saber realmente como é que está o meu filho, o vizinho, a tua esposa, o teu esposo, a tua família no geral. Ruth era nora de Noemi. E nesse tempo, nós estamos vivendo um tempo de pressão no trabalho. Nós temos que ser os melhores, porque sempre tem alguém vindo que é melhor que você e pode tomar o seu lugar. Na universidade, então você tem que estar sempre fazendo mais um curso, vendo mais um tipo de lazer, tem que trocar o celular, tem que estar trocando de carro.
E os nossos olhos estão colocados nisso nesse tempo. Estar próximo de alguém famoso na rede social. É nisso que nós estamos olhando nesse tempo. E como a música que o Celso cantou hoje, adoração é mais profunda do que eu pensei. Adoração é amar como Jesus amou. Adoração é trazer transformação para pessoas que estão do nosso lado. Enquanto nós vermos as pessoas se definhando, não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. Nós somos os braços e as pernas de Deus. O reino se manifesta a partir de nós. Nós somos agente transformador do reino. A palavra de Deus diz que em Romanos 22 e 23, eu vou resumir o versículo. Ele diz que a natureza tem várias expectativas, várias versões. Eu vou ler essa. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. A natureza espera que os filhos de Deus se manifestem nesse tempo. A natureza aguarda que nós tiramos o olho do nosso umbigo, começamos a olhar para o nosso irmão do lado, começamos a estender as nossas mãos para trazer transformação, sendo um agente transformador do reino. A palavra de Deus diz em Romanos 26, que o Espírito Santo intercede com gemidos inexpressíveis, mas o versículo fala que ele nos ajuda. O Espírito Santo, ele não chega diante de Deus e fica gemendo pelo teu vizinho, pelo teu amigo, enquanto você dorme. É através de você, é através da sua empatia, é você que vai sentir as dores através do Espírito Santo e clamar para que haja transformação na vida do seu amigo, naquele que está do seu lado. Noemi foi ponte para Ruth. Noemi se dobrou, porque Noemi não tinha mais uma expectativa de vida longa. Noemi já era idosa. Mas Noemi se dobrou para que Ruth fosse mais longe. E o final da história é que Ruth entra para a linhagem de Davi. Ruth se torna bisavó de Davi, é mãe de Obed. E com isso, Noemi se torna uma mulher honrada na sua velhice. Aquela que ela resgatou, aquela que ela transformou, trouxe honra para a vida dela. Amém? O reino de Deus, ele se move. Ele se move. Que hoje aqui se levantam pessoas que possam gemer com gemidos inexplicáveis pelas vidas que estão ao nosso lado em todo o tempo, clamando por ajuda, clamando por uma manifestação nossa. E nós conhecemos a solução, a vida abundante que é Jesus Cristo. E a vida abundante não depende de circunstância. É vida abundante, mesmo em meio à guerra. E nós temos isso para trazer para as pessoas. E nós nos negamos. E a adoração, ela passa por esse canal. A atitude de amor para com o próximo. Noemi foi ponte, porque ela não tinha mais condição. E ser ponte é interceder, é orar. Mas tem um personagem no Novo Testamento que é Paulo. E a história de Paulo com Onésimo, até o pastor Oswaldinho falou domingo, e eu fico comovida. Porque hoje nós somos tão vitimizados pelos problemas. Nós somos vítimas de tudo que é de ruim. Enquanto que Paulo tinha uma postura completamente diferente. Noemi teve uma postura diferente. Paulo, ele não estava com um carro zero, ele não morava num palácio, ele não era governo. Paulo estava dentro de uma cadeia. Dentro de uma cadeia você não tem liberdade para fazer o que você quer. Você não tem dinheiro, você não tem roupas boas. Dentro de uma cadeia você come o que te dão e é a pior comida que tem. Paulo, dentro da cadeia, olha para Onésimo.
E eu fico encantada da forma como Paulo fala desse moço que ele conheceu dentro da cadeia. Paulo estava num deserto. Num deserto você não tem nada para oferecer para ninguém. Então nós cristãos temos que começar a sair do nosso lugar de vítima. Eu preciso resolver primeiro o meu problema. Eu preciso estar com a minha vida zerada. Eu preciso estar equilibrado. Eu preciso estar inserido na sociedade, para depois fazer a obra e começar a fazer o extraordinário na presença de Deus. Filemão 1, versículo 9 e o 10, ele fala assim: todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora o prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ele nem chama Onésimo de amigo, mas de filho. A igreja precisa se levantar e entregar essa adoração profunda ao Senhor, que é gerar filhos no mundo espiritual, resgatar vidas, porque enquanto nós resgatamos, nós somos resgatados também. Enquanto nós fazemos para o Senhor, Ele também faz por nós. Nós somos honrados em cada atitude que tomamos no reino. Nós somos os amigos que podemos trazer a transformação para as pessoas que estão do nosso lado hoje. Eu acredito que hoje você deve estar se lembrando de alguém. Que você pode ser ponte. Que você pode ser um abrigo no deserto. Que você pode fazer a diferença na vida dele. Nós estamos numa campanha de amigos, mas é tão profundo, que a campanha se resume em mostrar Jesus para alguém, tirar alguém de lá de fora e trazer vida abundante. Nós temos o melhor e o mais caro produto que pode existir. E mesmo assim, nós às vezes preferimos ficar sentados, olhando para as nossas situações e nos recusamos a ser agente transformador no reino de Deus. Que o Senhor hoje possa começar a nos levantar e nos dar o privilégio de poder alcançar pessoas. O poder de sermos amigos. Amigos são comprometidos. Amigos são pessoas que se comprometem primeiro com Deus, com a palavra de Deus, e depois com as pessoas que estão ao nosso lado. Jesus falou que como cristão nós seríamos conhecidos pelo amor. É muito bom vir para a igreja. Mas vir para a igreja só nos torna religioso. Nós somos cristãos na segunda, na terça, na quarta, no trabalho, na universidade, por onde nós passamos. E nós não precisamos sair para evangelizar. Nós podemos ser evangelistas em tempo integral, porque o tempo todo nós estamos rodeados de pessoas. O tempo todo tem pessoas pedindo socorro do nosso lado. E nós somos aquele que é para estender as mãos, para trazer o resgate, para trazer Jesus. E nós nos negamos muitas vezes a isso. E o terceiro personagem que eu quero falar um pouco é sobre Pedro. Eu tenho uma admiração muito grande por Pedro. Pedro, de personalidade sanguínea, é aquele cara explosivo, aquela pessoa que fala tudo que pensa. Geralmente o sanguíneo, ele acha que ele é dono da razão, ele tem razão em tudo que ele faz, e ele briga para defender essa razão. E Pedro era um pouco parecido com isso que eu estou falando. Pedro era casado, pescador de profissão, morava em Cafarnaum. Pedro era um homem simples do povo. Algumas versões falam que ele era um homem iletrado. Então Pedro não teve as mesmas oportunidades que Paulo. Paulo foi um homem que pôde estudar, mas Pedro não teve esse acesso. Pedro se torna discípulo de Jesus. Pedro viu milagres, Pedro viu Jesus curando, ressuscitando, trazendo libertação. E Pedro estava sempre por trás. Pedro sempre estava vendo tudo que Jesus fazia. Mas Pedro não era convertido.
Pedro não era agente de salvação. Pedro ainda não era um agente do reino. Pedro era uma pessoa cheia de conceitos, cheia de razão. E ele defendia com unhas e dentes. Tem uma passagem na Bíblia, eu não coloquei para ler, mas Mateus, está relatado em Mateus, quando Jesus começa a falar que ele vai sofrer perseguições e que vão açoitá-los e que ele vai até a morte de cruz. E Pedro chama em particular e fala, não, Jesus, a gente não vai permitir isso. Pedro, um versículo antes, ele tinha acabado de ouvir que ele seria pedra, que sobre ele a igreja seria edificada. E logo depois ele é chamado de pedra de tropeço. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Mas Pedro aguentou. Pedro ficou firme. Mesmo ele sendo essa pessoa sanguínea, cheia da razão, defendendo os conceitos dele. E ele continua andando com Jesus. E em Mateus 31, 34, esse eu não coloquei para os meninos colocar, Jesus profetiza para Pedro que Pedro vai negá-lo 3 vezes. Eu imagino, Pedro deve ter ficado vermelho. A Bíblia não dá relatos, mas eu sou o cara, eu ando assim com Jesus. Eu estou lá com Jesus todos os dias. Eu acompanho, eu vejo os milagres. Eu estou junto com Ele o tempo todo. Nunca que eu vou negar Jesus. Quando nós não nos conhecemos, né? Nós não sabemos do que a gente é capaz e até onde a gente vai. Enfim, acontece a prisão de Jesus. E nesse dia Pedro não foi comprometido em defender o amigo dele. Pedro falava como Jesus. Assim como nós temos o nosso vocabulário aqui na nossa comunidade, às vezes a gente faz alguma coisa e o pastor Iaterê fala, é feito do nosso jeito. Nós temos o nosso jeito, a nossa fala, a nossa forma de comemorar, de celebrar, de convivência. E Pedro também se parecia com Jesus. Ele falava o mesmo vocabulário, ele usava roupas parecidas. Porque quando a gente admira uma pessoa e ela se torna referência, a gente quer se parecer com ela. E na primeira vez que alguém chega e fala, você é um deles. Eu já te vi junto com eles. Quantas vezes alguém chega até você e traz um problema para você, que você não quer ouvir, e você se nega. Você está negando aquilo que você tem de melhor para dar para a pessoa. Você está negando entregar Jesus. Sabe aquela pergunta que a gente faz? Oi, tudo bem? Tudo bem. Todo mundo fala tudo bem, porque todo mundo já se condicionou. Não me conta os seus problemas. Ema, cada um com seus problemas. Porque se a pessoa fala assim, tudo bem, mas você já vai saindo de fina. Porque você a sua vida está muito ocupada. Nós estamos com muito ativismo. Nós temos muitas atividades para realizar. Então a gente não tem condições de ouvir olha, não está tudo bem. Nós precisamos começar a amar o nosso próximo como Jesus amou. Nós precisamos ser conhecidos como cristão. Ir além do tudo bem. Ir além do tudo bem. E aquela situação que você me contou? Como tá? Como que você está vivendo com isso? Como que você está convivendo? Você está precisando de ajuda? Eu tenho orado por você. A segunda vez alguém vem para Pedro e pergunta novamente. Ele não conheço, nunca vi. E a terceira vez, e nós temos visto situações repetitivas de pedido de socorro do nosso lado o tempo todo, e mesmo assim, os nossos ouvidos estão tapados, a nossa boca está fechada, os nossos braços encolhidos e as nossas pernas não andam para socorrer e para ser comprometido com Deus e com o reino dele. E nós precisamos nos comprometer com o reino dele. Como a gente ouviu uma música aqui, o Senhor é o meu respirar.
Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a ausência dele passa a ser letal, porque ele traz vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância. Não tem remédio no mundo que traga vida com abundância. O nome do remédio é Jesus Cristo. E você tem isso para dar para as pessoas que estão do teu lado. Amém? E na terceira vez, Pedro negou Jesus e o galo cantou. E ele se lembrou que o mestre profetizou. Para mim, Isabel, foi o momento em que Pedro começou a se olhar. Para mim, porque todas as vezes que eu piso na bola, eu vivo muito intensamente todas as emoções. Para mim, Pedro se olhou e ele se viu como covarde, mentiroso, aquele que não defendeu. Ele foi desonesto com aquele que ele dizia que mais amava. E nós não somos diferentes quando negamos ajuda. Nós não somos diferentes quando não estendemos a mão para o nosso próximo. Quando não abrigamos um amigo. E nós cantamos aqui na igreja. Como nós cantamos lindo. Mas nós estamos chegando o tempo que nós temos que parar de falar, parar de cantar e nós temos que começar a viver a vida de cristão. Nós temos que sair da religião e passar a transbordar Cristo, sermos agentes de Cristo no mundo. Porque dos nossos problemas, Ele cuida e Ele nos dá paz em meio à aflição. E a graça é derramada todos os dias. Quando você olha para a tua vida, para os teus problemas, para a tua luta, você olha e você fala, não me faltou graça nenhum dia. Todos os dias a graça do Senhor esteve sobre mim. Não negue Jesus. Não negue Jesus. Mas Pedro precisava passar por esse fundo de poço. Para ele despir-se daquela capa dos conceitos, da razão, porque Pedro tinha razão. Pedro tinha os conceitos, os achismos dele. E aquele dia ele viu que ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Ele só sabia que Jesus Cristo era o Senhor, como Deus havia revelado para ele. E a história a gente sabe. Jesus ressuscita. Em João 15:15, Jesus ressuscita e eles já estão na praia. E eu fico pensando em Pedro no primeiro momento que ele sabe que ele vai encontrar Jesus. Que vergonha. O que eu fiz? Eu podia ter estendido a mão. Eu podia ter abençoado. A palavra de Deus fala, tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. E diante de Jesus, Pedro olhou e eu neguei Jesus. Eu não tive comprometimento. Eu fui desonesto. Eu fui covarde. E nós não somos diferentes nesse momento. Mas Pedro chama Jesus. Jesus chama Pedro. Pedro põe uma roupa porque ele estava desnudo. E eu acho que Pedro chegou. Eu imagino que esse momento foi o ápice. Quando Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Joaquim, tu me amas? Mateus, tu me amas? Noemi, tu me amas? Ruth, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus pela terceira vez chama Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro se entristece.
Jesus sabia que Pedro amava. Mas Pedro precisava entender. Além das 3 vezes que ele nega Jesus, por 3 vezes ele diz que ama Jesus. Pedro precisava entender que eu te amo não ficaria só nas palavras dele, mas eu te amo passaria a ter atitudes de agente transformador do reino. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus fala para Pedro, tu me amas? Faça a minha vontade. Se eu perguntar aqui hoje, quem ama Jesus? Eu creio que todos, sem dúvida, vai levantar a mão. Então a ordem hoje é, faça a vontade de Deus. Seja um agente transformador do reino. Seja um amigo que traga transformação para quem está perto de você. Seja aquele que enxergue um talento, aquele que enxergue uma vida que precisa de Jesus, aquele que precisa de uma oração porque está enfermo, aquele que precisa de um abraço, aquele que precisa de um abraço só porque ele está triste naquele dia. Seja você aquele a ser um agente transformador. Eu não preparei uma palavra muito longa, eu queria que o louvor subisse. Noemi foi uma ponte, Pedro foi abrigo no deserto. E tem uma música que fala muito. Jesus, ele fala para Pedro, eu não chamo, para Pedro não, Jesus fala, eu não vos chamo mais de servo, mas eu vos chamo de amigos. Jesus foi o maior e grandioso amigo transformador que Pedro podia conhecer e que nós podemos conhecer todos os dias. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo estará conosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias nós podemos praticar o Evangelho. Todos os dias nós podemos ser um agente transformador. Jesus, ele foi o farol que brilhou. Ele foi o abrigo no deserto. Ele tinha uma palavra que acertava o alvo. E continua tendo essa palavra que acerta o alvo todos os dias. Mas essa palavra, ela sai de nós. Ela brota de nós. Como agente transformador. A história diz que Pedro, depois do Pentecoste, quando ele sai, Pedro arrependido, Pedro transformado por esse amigo, Pedro sai e ele prega para pessoas, um grupinho pequenininho, 3.000 almas se converteu. Que hoje nós possamos ter esse encontro com Cristo. Por onde Pedro passava, a sombra dele curava. Numa sexta-feira, Pedro vai para um templo com João. Um templo, uma igreja problemática. Uma igreja que os próprios sacerdotes crucificaram Cristo. Mas Pedro vai para esse lugar porque Pedro hoje ele tem maturidade. Pedro transformado. Você já pensou? Jesus fez uma promessa para Pedro, que sobre ele edificaria a igreja. Mas Pedro não tinha noção do que ia acontecer. Ruth não tinha noção. Onésimo não tinha noção do que aconteceria. Eles andaram por fé, primeiramente comprometidos com Deus. Eu queria que nós ficássemos de pé e nós cantássemos essa música. Que a partir de hoje nós possamos ser ponte para outras pessoas irem. Que nós possamos ser referência, o farol que brilha para que outros se acheguem. Que hoje você possa ser o abrigo no deserto. No dia que você diz, eu estou doente, eu tenho falta, eu não tenho condição. Que hoje você seja o abrigo no deserto. Que você tenha uma palavra de vida transformadora para as pessoas que chegarem até você. Transborde Jesus, transborde Jesus, transborde Jesus para todos aqueles que estiverem ao seu lado. E quando nós chegarmos no céu, uma multidão estará atrás de nós. Uma multidão que nós falamos de Jesus. Pessoas que foram transformadas, curadas, que
e ressuscitaram. Pessoas que não tinham mais esperança vieram porque nós falamos de Jesus para eles. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor. Quebranta o meu coração. Transforma-me, Senhor. Transforma-me. Que a tua palavra possa nos transformar. Que a tua palavra enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aí no seu lugar, faça uma oração de entrega ao Senhor. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há no meu coração um lugar que o Senhor possa pousar. Se existe, Senhor, a possibilidade de ser usada por Ti, leva-me aonde o Senhor quiser. Usa a minha vida se houver essa possibilidade. Se o Senhor achar graça em mim, usa-me, Senhor. Até que se ache só a Ti. Então usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluias. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.